Olá pessoal, professor Nelson Fuirini, do canal de YouTube Nelson Fuirini, Eletro, Termo e Fototerapia. É um prazer estar mais uma vez com vocês, de uma série chamada Como Eu Trato, tá? Nós vamos deixar aberto aí no canal todos esses vídeos, são várias patologias, dando uma luz, um caminho, um norte, né, para quem quer enriquecer alguma coisa, principalmente usando eletrotermo e fototerapia, embora eu faça algumas colocações de cinésio ou algumas ordens, tá? O mais importante é que vocês entrem no canal, se inscrevam, tá? Para a gente ter mais contato, e nós temos também o site, que é nelsonfuirini.com.br, onde lá existem aulas, né, para você adquirir, embasada nos currículos escolares, né? Todas as aulas se usa dentro das universidades, com todas as aulas, tanto de termo, quanto foto, quanto eletro, desde a parte básica até os conceitos mais modernos. Então isso está no site. Aqui no YouTube, nós sempre produzimos vídeos pequenos, de 15, 20, no máximo 30 minutos, falando sobre terapia, sobre tratamento. E é um prazer ter vocês com a gente aqui. Aula de hoje, como eu trato fascite plantar, tá? Primeira coisa, patocinesiologia. Quer dizer, é o mecanismo da lesão, né? E tem a avaliar a ADM do tornozelo, tá? Prestar atenção na dorsiflexão do pé, que normalmente ela está diminuída, dado pelo encurtamento do gastrocnêmio solium. Esse músculo aqui, esses caras eles comprometem, né? Eles tracionam o calcâneo e faz uma abertura maior da fáscia, ou estiramento maior da fáscia. Isso leva ao estresse, isso leva a uma inflamação. Dá uma olhada aqui. Bem, esse encurtamento do tríceps sural traciona o calcâneo e isso provoca uma tensão na fáscia plantar além da normal, né? E favorece o desabamento do arco interno do pé também, tá? Então pode desabar o arco, diminuir o arco plantar do pé. Então a gente tem que ter uma tensãozinha aí também, tá? C. Com esses eventos teremos a instalação do processo inflamatório na face. Se esse quadro não for resolvido totalmente, estamos diante de uma possibilidade de ocorrer uma calcificação na inserção da fáscia no calcâneo, chama esporão de calcâneo, e também provocar uma inflamação na bursa atrás, né? Na inserção do tendão de Aquiles. Entre o osso e o tendão tem a bursa calcânea. E também uma calcificação da inserção do tendão de Aquiles, com possibilidade de ocorrer calcificações na inserção do tendão ou uma complicação na bursa de calcâneo. E são as complicações, a gente não pode deixar chegar nisso, tá? E se chegar nisso para a gente, tem que dar um jeito de resolver. Entender. Por esses motivos, temos que ter uma atenção ampla na musculatura sural. Gastrocnêmio sólido, eles precisam estar muito bem trabalhado, alongado, relaxado, porque é uma musculatura com uma alavanca complicada e eles têm uma força muito grande, principalmente o gastrocnêmicos. Prestar atenção na ADM do tornozelo. Normalmente ela está quase zerada em dorsiflexão, né? Ela está em 90 graus e puxa muito pouco. Dá uma olhada, examinar o arco longitudinal interno do pé, que se ele tiver diminuído, nós temos que apoiar. E nós temos tem a palpação e inspeção do pé e perna. Isso é fundamental, pois vamos concluir os achados e podemos planejar o tratamento mais adequado. Então, o planejamento, né, está muito embasado nos exames que nós fizemos e na conclusão. Aí nós temos ainda um ultrassom, né, para a imagem do ultrassom ou imagem de ressonância, também ajuda a gente bastante. Então aqui, o planejamento de tratamento, né? Em primeiro lugar, cuidar da fáscia. Na fase aguda, eu costumo dividir tudo em aguda, subaguda e cronificação. Dor ao levantar da cama de manhã, né? Ou após o repouso, quando inicia a marcha. Devemos utilizar nessa fase um ultrassom a 10%, pulsado a 10%, com cristal de 1 MHz, a intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado, muitas vezes até 1,6, né?
Tempo de aplicação, dividir a área de tratamento pelo ERA do cabeçote. Eu insisto nisso. Mede essa área aqui, tá? E essa área, quando fosse um retângulo, né? E veja essa área. Aí veja no manual do seu equipamento qual é o ERA do seu equipamento. O pessoal tem mania de medir. Se tem 5 áreas de cabeçote, né? É 5 minutos. Tá tudo errado. Isso aqui é a área geométrica do cabeçote. Então não tem nada a ver isso aí. Tá? Você tem que saber qual é o ERA do seu equipamento e dividir pela área, você vai ter o tempo de aplicação de forma correta. E a técnica de aplicação é contato direto com o gel, ok? Essa seria a primeira atitude. Em seguida, utilizar a corrente interferencial vetorial, técnica bipolar, em toda a extensão da face. Corrente portadora de 4 a 8 mil, tem equipamento com 4, equipamento com 8. Aqui seria interessante que você tiver 8, usar 8, porque nós temos uma camada de posa grande para atravessar aqui até chegar na face. AMF 120 a 140, delta de frequência de 60 a 70 Hz, loop 6x6, alguns equipamentos têm 12x12 hoje, usar 12x12 na fase aguda, tempo de aplicação 15 minutos. Percebe aqui essa aplicação, o eletrodo está aplicando, pegando desde a inserção até a próxima outra inserção da face. Geralmente essas facetes ocorrem em pessoas mais idosas, né? Essa pessoa já tinha um comprometimento aqui, né, um ferimento que foi feito um tratamento também, mas é mais ou menos essa é a técnica de aplicação que nós usamos, tá? Aqui nós temos o laser, após a corrente interferencial, laser lógico 904, técnica pontual, cobrindo toda a área da face, com densidade de potência em torno de 30 milijoule, densidade de potência, tá? 30 milijoule. Ou usar o cluster, isso aqui é uma coisa nova, né? Isso aqui é um equipamento que ele tem 4 lasers de 660 para atividades mais de superfície, né? E no centro dele tem um laser 904. Os lasers vermelhos são de 50 miliwatt e no centro aqui que a gente não enxerga, aí estão os lasers, né? Tem mais um aqui atrás, é um laser de 100 miliwatt de 904. A gente tem que fazer a cálculo, quando você tem cluster, tem que fazer o cálculo em densidade de potência para o laser 904 e o outro densidade de energia, que é mais a parte superficial, tá? Muitas vezes a gente usa isso, alguns autores dizem que você melhora a ação do 904 quando você já entra com um chuveiro de laser. Então isso é um cluster, tá? Daqui a pouco está no mercado aí, vai ser muito bem usado. Já tem alguns no mercado já. A cinesioterapia é indicada após a aplicação do laser com alongamentos ativos da panturrilha, mas usar o auxílio de rampa, aquela rampinha que a gente usa em RPG, né? Do que ficar na ponta, e apontando o pé na ponta da parede. Eu preciso fazer uma extensão da perna, do quadril, né? E a perna da frente faz a flexão do joelho sem tirar o calcanhar da superfície, fazendo um alongamento intenso na panturrilha mesmo. Essa é a melhor forma de alongamento do que ficar na ponta do pé, em degrau, o joelho em uma extensão igual a zero, né? Então não interessa. Essa é a melhor forma de fazer o alongamento. Já na fase subaguda, dor apenas quando coloca o pé no solo após repouso, depois essa dor vai diminuindo e chega a desaparecer, mas retorna de forma intensa quando fica em pé por um tempo prolongado, limitando a marcha, dor na palpação, quando a face é alongada, né? Então você vai lá e alonga a face e comprime, a dor está bem intensa. Está na fase subaguda. Tratamento, mesma coisa, só que aí você percebe, já vou usar um ultrassom com pulsado em 20% e evoluir para o ultrassom contínuo, quer dizer, você começa com 20, o paciente melhorou mais, então você vai até chegar no ultrassom contínuo, à medida da melhora do quadro clínico. O cristal é de 1 MHz, profundo, a intensidade de 1,4 ou 1,5 watts, tempo de aplicação, dividir a área de tratamento pelo ERA do seu cabeçote, técnica de aplicação, contato direto com o gel, tá? Então isso seja na fase subaguda. Então aqui, em seguida, corrente interferencial, técnica bipolar em toda a extensão da fáscia, corrente portador de 4 a 8 mil, se tiver equipamento com 8, prefiro que use 8, AMF de 100 a 120, já baixou, né, o AMF,
O delta de frequência 50 a 60 Hz também já baixou. Slope de 6x6 ou 12 já veio 1 para 5 para 1. Tempo de aplicação 15 minutos a 20 minutos. Pode aumentar um pouquinho, tá? Isso acompanha a evolução do seu paciente. Legal? E isso aqui a gente evolui até o final. Uso de laser arsenêmio de galho 904, técnica pontual, dosimetria, densidade e potência, de 40 a 50 milijoule. Você viu que já aumentou, né? Já aumentou a intensidade aqui. Ou usar o cluster e fazer a mesma proporção de dosimetria no cluster. Tá? Isso aqui é a aplicação com o cluster. Manter o alongamento da panturrilha com auxílio da rampinha do tornozelo. Tá? Sempre é fundamental aí pedir para a pessoa até fazer uma rampinha e deixar em casa. Isso nos ajuda muito. Continuando, observação. Durante a fase subaguda, será muito importante o uso domiciliar do chamado banho de contraste no pé comprometido. Isso é chato fazer, mas assim, vai muito bem para o paciente, sabe? Ajuda muito. Descrição do banho. 2 vasilhas que comporte o pé inteiro lá dentro, que cubra até a altura do tornozelo, até um pouquinho acima do tornozelo. Uma vasilha com água quente, em torno de 45 graus, 47, 48 graus. A outra vasilha com água fria, com pequena quantidade de gelo, tá? Temperatura próxima de 3 graus. Tá? Normalmente a gente pede a pessoa deixar uma vasilha do lado, e à medida que você vai fazer os banhos, você tira o pé da água fria e põe na quente, a tendência é a temperatura baixar. Então a gente deixa para ir fazendo uma misturazinha, mas sempre testar a água quente com a mão, não a sensibilidade do pé, porque à medida que você faz a vez no banho, vai perdendo a sensibilidade, né? Então pode queimar. Então isso é muito interessante, né? E como é que faz? Iniciar o banho pela vasilha quente por 2 minutos, em seguida colocar o mesmo pé na água fria por 1 minuto. Repetir essas variações 4 vezes. Então, quente, fria, quente, fria, quente, fria, quente, fria. Na quinta é só quente, tá? Na quinta vez, somente colocar o pé na vasilha de água quente e encerra o banho aí. Recomendando fazer este banho no final do dia, quando a pessoa já vai deitar, tá? E solicitar que os pacientes façam um repouso total, não deve andar, não deve fazer mais nada. O pé vai ficar bem vermelho e vai ficar formigando o pé. Isso é normal. Ela vai deitar e acomodar, tá? Isso melhora muito a parte sensorial, a parte vascular na fascite plantar. É uma coisa que vale a pena fazer. Isso é domiciliar, você ensina a pessoa a fazer, explica, né? Eu geralmente prescrevo, ensino 2 na quente, 1 na fria, 2 na quente, tudo papelzinho, tudo arrumadinho, para ele poder fazer. O resultado é muito bom, tá? Continuando. Durante a fase subaguda, pode ser usada uma terapia muito eficiente, mas deve ter o cuidado para usar apenas em fase A, na fase subaguda. Não vai meter onda de choque numa fascite plantar em fase aguda. Você mata o paciente, ele vai tacar o pé na sua cabeça, porque dói demais. Tá? O pessoal, não dá para aguentar, não dá, não. Também não adianta usar 1 bar, meio bar, que não resolve nada. Você vai trabalhar com um bar 3,6, 3,5, é uma pancada, né? Então, deixar a terapia com onda de choque na fase subaguda, pois esse recurso favorece a melhora da microcirculação, reduz a aderência, melhora a elasticidade tecidual e provoca a liberação da proteína HSP, que facilita a reparação tecidual. Este recurso é a onda de choque, é isso aqui, né? Isso aqui, eu uso esse daqui, né? É um equipamento muito bom, tá? Ele é um equipamento que você pode trocar as probes, né? Para ver, essa aqui eu estou usando aqui de 1,5 milímetro de diâmetro nessa probe, e ele é pneumático, tá? Existe aí o eletromagnético e tal, mas o ideal, o melhor é o pneumático, é um pouco mais caro, mas é isso aqui que resolve. Você vai fazer o trabalho em todo o trajeto da fáscia, desde a inserção até aqui, até na origem, até a inserção dela aqui. Mas tem esse cuidado e entender um pouco de dosimetria, tá legal? Então aqui, ó, essa é a aplicação, esse equipamento que eu uso, tá? Onda de choque, calibragem na fase subaguda, próximo da fase crônica, né?
usar 100 pulsos por ponto, numa frequência de 5 Hz. Estou usando esse caso aqui, 3,9 bar. É uma pancada, moçada. Se ele não tiver já encaminhado na terapia, o paciente não vai gostar. Então ele começa com 3,2, 3,1 e vai subindo. E atingir até no máximo 4, 4,1 bar. Cobrir toda a área, né? Pelo menos com 1.200 pulsos. Ou seja, se eu estou disparando 100 pulsos por ponto, são 12 pontos. Isso daria 1.200 pulsos. E passa um pouquinho, 1.300, 1.400. Essa seria uma calibragem que eu uso aqui e depende muito da sintomatologia do paciente, da história do paciente, depende de uma série de coisas. É um bom equipamento, vale a pena ter, é caro, mas o ideal é ter, para quem trabalha com ortopedia, o pneumático, tá legal? É muito interessante. Aqui, não deve ser associada ultrassom, tanto contínuo quanto pulsado, quando com onda de choque, risco de sangramento e edema. Então isso é uma atenção que eu falo, moçada, não associa, tipo, você faz ultrassom, não faz onda de choque. Fez onda de choque, não faz ultrassom. Então isso tem que deixar claro para vocês. Se você chegou na hora e viu assim, está numa fase subaguda, está evoluindo bem, eu vou entrar com onda de choque. Tudo bem. Você pode associar a onda de choque com laser 904, com cluster, com corrente interferencial, não tem problema nenhum. Mas não associe com ultrassom, mesmo sendo ele pulsado. Eu já tive problema com isso. E a literatura mostra problema também. Então, o laser 904 com a interferência pode ser associada, como também os alongamentos de panturrilha. É a pranchinha aqui, a pessoa fazer um alongamento direitinho, né? Para ter a manutenção. Aí tem todo o trabalho proprioceptivo, é o trabalho de finalização. Ok? As aplicações de crioterapia, como os alongamentos, devem e podem fazer parte da manutenção desse quadro. Então você deu alta para o paciente, Nelson, e aí? Olha, quando você sentir um desconforto, usa gelo, tá? E não pare com o alongamento com a rampinha, por isso que eu peço a pessoa já fazer uma rampinha e deixar em casa. Pois depois da instalação do quadro de fascite, esta região e o tecido estão sempre susceptíveis à inflamação. É uma área fragilizada. Então tem que manter um alongamento, né? Se você percebeu que ela está com o pé desabado, usar uma palmilha, né, de manutenção da fascite e ter cuidado com isso aí, porque é um local susceptível. Então, se tem o pé está desabando muito, que se usou uma palmilha de posicionamento só, legal, mas o gastrocnêmio sólido tem que estar sempre alongado. E sempre que eu tiver desconforto, eu fiquei muito em pé, eu fui numa missa, fiquei muito em pé, meu sapato não era legal, estou sentindo um pouquinho de dor. Resfria, tá? Se evoluir bem também, você não volta para a fisioterapia, ok? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Conto com vocês lá no canal. Um abraço a todos, tudo muito bom para vocês.